Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês? Eu passo horas aqui tentando acertar essa câmera. E aí quando eu puxo o microfone, ele puxa o fio da câmera, vem a câmera junto, a câmera sai do lugar. Ok. Então, meus queridos, hoje é dia 29 de julho de 2023 e nós vamos juntos aqui, sábado, hoje é sábado, um sábado chuvoso no Rio de Janeiro, e nós vamos juntos dar continuidade ao nosso trabalho aqui de jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres, né? E é impressionante como as sincronicidades acontecem, né? Já vou falar disso. Começamos o nosso vídeo com a revisão e o comentário da lição do dia. Estamos na lição 210, ainda na sexta revisão, cujo pensamento central, cuja espinha dorsal dessa revisão é o pensamento: eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. E hoje revisamos a belíssima lição: escolho a alegria de Deus ao invés da dor. Então, hoje, pelo menos, nós vamos juntos escolher a alegria de Deus ao invés da dor, né? A dor é uma ideia minha, quer dizer, é uma ideia do ego, né? Não é um pensamento de Deus, mas um pensamento que eu tive a partir dele e Deus, e da sua vontade, da vontade de Deus para mim. A sua vontade é alegria e apenas alegria para o seu amado filho. E é isso o que escolho ao invés do que eu fiz, né? Ao invés de escolher ouvir, dar ouvidos aos pensamentos do meu ego. O meu ego sendo aquela mente que eu inventei, né? E aí, eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Escolho a alegria de Deus ao invés da dor. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Muito bem. Passamos então para a leitura do livro da nossa querida Mary Ann Williamson, o livro A Year of Miracles, Daily Devotions and Reflections, né? Estamos no dia 210 e hoje, como de costume, temos um texto para a reflexão. Então, a reflexão do dia é sobre encontrarmos limites com um pensamento ilimitado. O nosso poder está no encontro de circunstâncias limitadas com um pensamento ilimitado. Não é o que acontece conosco, mas aquilo que nós escolhemos pensar a respeito do que acontece conosco, que determina o que acontecerá a seguir. Se as nossas circunstâncias nos tentam a pensar pensamentos tais como, a ter pensamentos, né? Tais como, eu sou um perdedor, eu nunca terei outra chance, vai levar uma eternidade para essa situação se acertar, eu odeio quem quer que seja o culpado disso. Então, os milagres, embora estejam programados na natureza do universo, não poderão encontrar o seu caminho até a nossa consciência. Eles estão no computador, mas nós não estamos escolhendo fazer o download deles, né? E aí eu amei essa frase dela, porque eu adoro comparar a nossa vida aqui na Matrix, no metaverso, com o que acontece dentro dos nossos computadores, né? Vocês sabem disso. E aí ela diz uma frase assim, que os meus estudantes avançados, com certeza Marco Túlio vai ser um deles, né? Ele vai ficar, os meus estudantes avançados vão ficar assim, mas espera aí, como é possível, né? Então ela diz assim: os milagres, embora programados na natureza do universo, não podem encontrar o seu caminho para a nossa consciência. Então, como é um milagre está programado na natureza do universo, no universo, né?
Os milagres são naturais. Vocês se lembram lá das nossas primeiras lives com o livro-texto? Da série Os 50 Princípios dos Milagres, nós já sabemos que os milagres são naturais. Que se eu não estou obtendo os milagres na minha vida, é porque eu realmente, como ela está dizendo, eu não estou conseguindo fazer o download deles, né? Então, o universo, que é o todo, ele é benevolente, ele é miraculoso, ele é milagroso, ele é um universo de amor. Aí o que a gente fez? A gente criou uma bolha dentro desse universo chamada mundo do ego, chamada terceira dimensão, Matrix, metaverso, como eu gosto de chamar, né? Nós criamos essa bolha. E nessa bolha nós temos a ilusão de que estamos separados do todo, do Criador, dos nossos irmãos, dos outros seres sencientes, né? Mas isso não é verdade, né? Então, digamos assim que essa bolha, ela é permeável aos milagres. Porque, ora pois, essa bolha ainda faz parte do universo, certo? Então, olha só, os milagres estão no computador, mas nós não estamos escolhendo fazer o download deles, né? Então eu tenho aqui o meu computador, esse computador que eu estou usando nesse momento para gravar esse vídeo. Tô tomando várias surras dele, porque eu tô precisando fazer uns acertos no armazenamento dele, ele tá ficando sem armazenamento, né? Para vocês terem ideia, eu hoje, para armazenar os vídeos de vocês, os vídeos que eu faço todos os dias, para vocês e para mim também, eu tô gastando uma média de R$100 por mês, só de armazenamento, né? Só de armazenamento. Por isso que eu peço para vocês fazerem os pixies para mim quando eu faço as lives. E se Deus nos permitir, amanhã teremos live. Vamos ter uma live maravilhosa para vocês com um tema que eu recebi aqui, fiz o download, tá? Do livro-texto, um estudo de uma sessão do livro-texto. E então, olha só, é como se nesse computador que está aqui na minha frente, eu estou tentando encontrar um arquivo. Quantas vezes isso me acontece? Eu estou tentando encontrar um arquivo e não consigo encontrá-lo. Filha, aí não, eu vou pegar você para mostrar para as pessoas como você é bonita. Será que você deixa? Vamos tentar. Que você nunca aparece nos vídeos, né, minha filha? Não, já se escondeu. Já se escondeu, minha filha preta. Não a pretinha, a outra, a pretona, né? Então eu tô lá procurando o meu arquivo. Me perdoem, tá? Eu tô lá procurando o meu arquivo, mas eu não consigo encontrá-lo. Mas eu sei que o meu arquivo está no meu computador. Então o que eu faço? Eu vou ter que usar ferramentas avançadas de busca, né? Então se eu quero fazer esse download do milagre, e eu sei que o milagre está disponível para mim, porque ele está programado dentro da estrutura do universo, eu vou ter que usar ferramentas avançadas de busca. Que ferramentas são essas? Eu vou ter que intensificar a minha prática de meditação, a minha prática de oração, a minha prática de interiorização, se eu quiser encontrar o milagre, tá bom? Muito bem. Com cada pensamento que eu penso, com cada pensamento que nós pensamos, nós estamos ou convocando um bloqueio ou convocando um milagre. Isso me parece bastante razoável, né? Porque se eu volto lá para as primeiras lições e eu me lembro que eu não tenho pensamentos neutros, e eu me lembro que os meus pensamentos ou eles estão vindo da minha mente certa, ou eles estão vindo da minha mente errada, ou eles estão criando acertadamente, ou eles estão criando equivocadamente, mas eles estão criando. Então, essa frase aqui, essa afirmação, ela é perfeita. Com todos os pensamentos que nós pensamos, né? Nós estamos ou convocando um bloqueio ou convocando um milagre. Então, ou você está criando obstáculos na sua vida a partir da criação equivocada, né? Porque está alinhado com o sistema, somente está operando o aplicativo aí do sistema de pensamento do ego, ou você está criando liberdade,
criando fluxo, criando harmonia na sua vida. Porque aí a sua mente está alinhada com... Tá rodando o aplicativo do sistema de pensamento do Espírito Santo. Tá bom? Muito bem. Não são as circunstâncias, mas sim os nossos pensamentos sobre as nossas circunstâncias que determinam o nosso poder de transformá-las. Então, não são as minhas circunstâncias, mas sim os meus pensamentos a respeito das minhas circunstâncias que me permitem transformar as minhas circunstâncias. Nós escolhemos na vida ou viver em vitimização ou viver em vitória, né? Então, mas aí eu volto lá para as primeiras lições. Eu não sou uma vítima do mundo que eu vejo, né? E aí já não tem mais espaço para vitimização nas nossas vidas, não tem. Eu entendo que eu tô num mundo que o tempo inteiro tá me dando feedback. Ah, eu penso X, acontece Y. Mas eu não sei qual foi o X que eu pensei. Concordam comigo? Eu não sei qual foi o X. Então eu vou lá, eu vou falar, meu Divino Espírito Santo, que é isso que eu tô criando, meu Divino Espírito Santo? Por favor, o Senhor me ajude, porque eu aqui sou muito pequena, me ajude. Me mostre o que eu tenho que aprender com isso, qual é a virtude que eu tenho que desenvolver, onde é que está meu equívoco. Por favor, corrija a minha mente dos meus pensamentos equivocados, né? Gente, essa máxima vocês não podem se esquecer. Ouvi isso nos 3 workshops do Stargate. Se você não pedir ajuda, ninguém vai te ajudar. Se você não der autorização para que se faça um milagre na sua vida, o milagre não vai acontecer, porque essa é uma máxima, essa é uma lei espiritual suprema. Os seres de luz, os nossos guias espirituais, Deus, o Divino Espírito Santo, o nosso amado Mestre Jesus Cristo, nenhum deles vai interferir com o seu livre-arbítrio. O que eu ouvi nesses dias foi: vocês nunca estão sozinhos. Vocês são amados para além da imaginação. Mas se vocês não pedirem ajuda, essa ajuda não pode ser dada. Porque olha só, imagina só que eu tô caminhando na rua passando mal. Eu tô passando mal, né? E aí eu não conto pra ninguém que eu tô de repente à beira de desmaiar. Como as pessoas vão saber que eu preciso de ajuda? E de repente a pessoa vem me ajudar sem eu pedir, eu já acho que ela é um assaltante ou qualquer coisa do gênero. Eu vou ter que pedir ajuda. É importante que nós aprendamos nessa caminhada espiritual a pedirmos ajuda todos os dias. E é importante que nós aprendamos a pedir ajuda de maneira correta, a oração correta. Para isso, no ano passado, eu fiz uma série de vídeos chamada Workshop da Oração, ensinando a orar a partir dos ensinamentos de um curso em milagres, como é a oração correta. Então, pede e receberás, bata e a porta se abrirá. Mas Jesus não falou assim, receberás sem pedir. Ah, Deus é muito pródigo, Ele vai te dar sem você pedir. O que Ele diz pra gente é que Deus conhece as nossas necessidades antes mesmo de que nós tenhamos consciência delas. Isso está na Bíblia. Né? Então pede e receberás, bata e a porta se abrirá. Se você não bater na porta, você vai ficar lá que nem um pastel, como dizia minha professora da 3ª série, quando eu tinha 9 anos. Você vai ficar lá que nem um pastel. Eu, na terça-feira, eu fui no hospital tirar uma radiografia, né? E aí eu cheguei lá, a moça me mandou eu me encaminhar lá para um lugar e falou: olha, a senhora pode aguardar que o rapaz vai lhe chamar. Aí eu sentei lá. E nada de o rapaz me chamar, e se passaram talvez 30 ou 40 minutos. Eu falei assim pra mim, tem alguma coisa errada. Não estão sabendo que eu estou aqui. Aí eu olhei pra cima, né? E eu vi que tinha assim, toque a campainha. Aí eu toquei a campainha. Aí o homem, em 5 segundos, ele apareceu. Ah, a senhora veio tirar raio-x? Eu falei, sim. Aí ele falou, eu não sabia. Eu falei, o senhor estava disponível? Sim, eu estou disponível. Eu estou fazendo o plantão da minha amiga
eu sou da tomografia, mas eu tô fazendo o plantão da minha amiga que é do raio-x, vamos tirar suas chapas. Aí ele tirou. Aí quando eu saí, eu gentilmente falei com a moça que ela tinha que avisar a pessoa que não era simplesmente sentar e esperar. Que ela tinha que avisar o atendente que ela estaria ali disponível, né? Então é isso, bata, toque a campainha e o técnico de radiologia aparecerá. Então, se a gente não pedir para Deus, como é que ele vai fazer? Eu tenho a minha mente toda errada. Tô rodando o aplicativo do sistema de pensamento do ego 100% do tempo. Deus está lá em cima pensando assim, ah, tá bom, né? Quando ele cansar, quando ele sofrer o suficiente, talvez ele e ela resolva pedir ajuda. É muito legal isso naquele filme Nosso Lar, que eu já falei para vocês que eu adoro aquele filme, né? No Nosso Lar, o filme do André Luiz, né? Baseado no livro que o André Luiz ditou, né? Que eu nem sei para quem que ele foi que ditou, eu nem sei, não me lembro quem foi o médium que ditou. Acho que não foi o Chico Xavier, né? Acho que foi outro. Então, o André Luiz, ele morre e ele vai lá pro umbral. E ele fica lá no umbral anos do nosso tempo terrestre, né? E aí um belo dia ele fala, Senhor, me ajuda. No que ele fala, Senhor, de ajuda, aparecem uns seres de luz lá e tiram ele. Gente, será que é isso? Né? O André Luiz, ele não fala assim, Senhor, me manda um helicóptero aqui para me tirar desse lugar horroroso. Ele fala, Senhor, me ajuda, por favor. Né? Ele deixa o como para Deus. Né? Lembram disso? Que o como é de Deus? Essa é outra lei espiritual. Que eu espero que você esteja anotando aí na sua agendinha no dia 29 de julho de 2023. Esse maravilhoso sábado chuvoso no Rio de Janeiro. Eu amo a chuva. Nós temos poder de qualquer forma. Poder para usar o poder para usar contra nós mesmos ou o poder para usar para libertar a nós mesmos. O ponto é que nós sempre temos a escolha. E isso não é simples, não é tão simples quanto aparenta ser. Essa última frase realmente eu não entendi o que ela quis dizer. Né? Então, lembrando que a nossa escolha, a nossa única escolha, segundo o que Jesus nos ensina em Um Curso em Milagres, é: eu vou ouvir a voz do ego ou eu vou ouvir a voz do Espírito Santo? E se eu ouvir a voz do ego, não tem problema nenhum, porque eu posso escolher novamente, tá? Bom, meus amores, então nós estamos falando sobre a ferida da traição, né? E aí, hoje de manhã, eu tava tomando café da manhã, assistindo um videozinho da minha querida Tio Suan, e o título não tem nada a ver com ferida da traição, mas adivinhem sobre o que ela falou, sobre a ferida da traição, né? E se vocês ouvirem ruídos, são os gatos lutando, um correndo atrás do outro, um soprando pro outro, tá? Não vivo numa casa mal assombrada, né? Então, assim, ela falou tantas coisas, né? Que daria aí para eu fazer um vídeo inteiro só comentando o vídeo dela, né? Não que as coisas sejam praticamente novidade para mim, mas a forma como se coloca, né? A forma como ela agrupa a informação, o olhar dela é estupendo, né? Então, o que eu quero dizer para vocês aqui, antes de começar a leitura do texto do dia? Eu quero dizer para vocês que a ferida da traição, ela sempre vai acontecer. Na verdade, eu diria que isso é verdadeiro para todas as feridas, mas em especial para a ferida da traição. A ferida da traição, ela sempre vai acontecer no momento em que o meu progenitor do sexo oposto entrar na energia da criança interior ferida dele ou dela e decidir que eu, criança, não estou falando da minha criança interior ferida, e decidir que eu, criança, vou atender às necessidades emocionais dele ou dela. Meus amores, isso não é feito conscientemente. A gente não pode julgar. O nosso objetivo aqui não é julgar de forma nenhuma.
Nós já sabemos que julgar pertence ao domínio do ego. Se nós estamos julgando, nós estamos nos afundando ainda mais na lama da programação do ego, né? E se você que está me assistindo aqui tem filhos, muito provavelmente você já está ciente na lição 210, que nós estamos hoje, de que essas feridas emocionais também foram transmitidas para os seus filhos. Então, eu não quero que você se culpe, porque não importa se eu estou culpando o outro ou se eu estou me culpando, eu estou no ego, tá? Mas o que é importante a gente ter em mente? Que a minha tarefa de vida é fazer o meu trabalho pessoal. Porque se eu faço o meu trabalho pessoal de cura, de correção da minha mente, estamos usando esse sistema aqui maravilhoso, né? Esse canal fala desse sistema. Outros canais, outros cursos falam de outros sistemas. E todos são maravilhosos. Mas se eu estou fazendo o meu processo pessoal, eu estou amadurecendo, eu estou curando a minha criança interior ferida. Então, as chances vão ser bem menores de eu, digamos que, abusar emocionalmente dos meus filhos. Ok? O nosso vício de buscar o atendimento das nossas necessidades emocionais do lado de fora e não primeiramente do lado de dentro, não é que as pessoas não vão atender as nossas necessidades emocionais, não. As pessoas vão atender as nossas necessidades emocionais, mas a partir do nosso preenchimento interno com o nosso contato com Deus. O problema é que a gente quer que o outro venha atender as nossas necessidades antes de a gente estar abastecido, né? Então, primeiro eu me abasteço com Deus, tá? Queria contar para vocês que a Larissa, a querida Larissa, me mandou um e-mail cheio de PDFs que eu vou passar todos pro nosso canal no Telegram, tá? Inclusive de livros que eu não conheço, ainda não li, mas vou confiar no bom gosto dela, já é minha aluna já há um tempão, então eu confio nela, que se ela tá indicando é porque falam a minha linguagem. Vou me esforçar para ler. Que mais? A Larissa está se oferecendo, ela é psicóloga e ela vai deixar o telefone dela aqui nos comentários no canal. Deixa, Larissa, tá? Hoje que eu tô falando sobre você, para quem quiser fazer psicoterapia com ela com um preço módico. Ela tá querendo oferecer como um trabalho voluntário, tá? Obviamente que ela não vai poder atender 10 pessoas, então vocês respondam o comentário dela aí, quem tiver interesse, tá bom? Ela é psicóloga e ela é uma diligente estudante de um curso em milagres, portanto deve ser uma excelente psicóloga, né? Então, voltando. Então, eu preciso ir para o outro abastecida. Seja esse outro o meu pai, a minha mãe, o meu marido, o meu namorado, o meu filho. O problema é que na disfuncionalidade eu quero me abastecer do outro. E nessa ferida da traição, isso aparece com uma clareza muito grande, diferentemente de nas outras feridas, né? Que tem mais a ver com a negligência emocional dos pais. Então, eu rejeito o meu filho, eu abandono o meu filho, eu deixo o meu filho à mercê de si próprio, seja emocional, seja fisicamente, ou seja ambos. Tá? Então, a gente está falando mais de negligência emocional. Na ferida da traição, o uso aparece. A criança é utilizada para satisfazer uma necessidade emocional daquele adulto que não teve a necessidade emocional dele, progenitor, atendida quando ele era pequeno. O John Bradshaw, ele fala muito disso no Volta ao Lar. Muito. Ele fala que todos nós, lembrando o nosso texto base, gosto muito mais desse texto do que do outro texto, né? Acho que vai muito mais fundo. Lembrando que o que o John Bradshaw fala é que todos nós somos adultos crianças. Então, imagina que você está caminhando num lugar assim, bem movimentado da sua cidade. Né? Imagina que você vai no Maracanã,
ou no Itaquerão, assistir um jogo de futebol. Você está vendo um monte de adultos, um monte de pessoas adultas, né? Vamos supor que você vá num jogo da Copa do Mundo, que são jogos que tem mais mulheres, né? Então você está vendo um monte de homens e mulheres adultos. Por dentro somos todos crianças feridas. E nós temos esse buraco no peito. Esse buraco de necessidades emocionais não atendidas. Certo? E nós caminhamos em direção uns aos outros com esse buraco no peito. Quem é que pode preencher esse buraco, esse vazio? Somente Deus. Não, Jaque, mas o meu marido... Não. Não, Jaque, mas a minha esposa... Não. Só Deus. Só Deus. Tá bom? Só Deus. Só Deus vai curar você da sua ilusão de falta. Só Deus vai curar você da sua ilusão de incompletude. Só o amor de Deus vai curar você da sua ilusão de não inteireza. Só Deus vai curar você da sua ilusão de que você é um pecador. Só Deus vai curar você da crença de que Ele, Deus, te abandonou, te jogou fora. Só Deus vai te curar da ferida original, que é a crença na separação, tá? E aí um desses PDFs é justamente o amor é uma escolha, que a Larissa conseguiu, que eu tava prometendo para vocês há uns 20 anos já. E aí eu vou botar lá no Telegram, tudo junto, tá? E, gente, eu coloco os PDFs, né? Algumas pessoas podem se questionar, poxa, já que você bota o PDF, mas você não tem nem o direito autoral do livro. Mas são livros que, em sua maioria, nem estão disponíveis para ser comprados, tá? Por exemplo, o livro da Lise Bourbeau, ele está disponível para ser comprado. Então, eu peço a você que compre, né? Porque aí a gente tem as duas coisas. A gente está respeitando o copyright do outro e a gente está tendo o PDF acessível para, de repente, você pega um metrô e você tem lá 30 minutos de viagem no metrô e você está lendo, e é maravilhoso, né? Então eu vou ler um texto hoje sobre o caráter psicopata, lembrando que é como originalmente ele foi chamado. Estamos no Luz Emergente, da Bárbara Brennan, que é um texto que eu amo, que é a continuação do Mãos de Luz, né, que eu já li o texto para vocês, do caráter psicopata, é a continuação. Bárbara Brennan foi uma física atmosférica, não sei se ela já morreu, não sei se ela está viva. Ela é uma física atmosférica, PhD, um gênio essa mulher. Ela trabalhava na NASA e ela largou a carreira dela para trabalhar com cura holística. Ela cura através da aura das pessoas, tá? Então vamos lá. Lembrando que a estrutura de caráter psicopática, né, é a estrutura do controlador, tá? Seria o nome correto, o nome que foi dado realmente originalmente pelo Reich, é a estrutura de caráter psicopática, tá? Então é muito bonito, é muito bonito. O principal problema, o sistema de defesa do caráter do psicopata. O principal problema da defesa psicopática. A traição é o principal problema para as pessoas que utilizam a defesa do caráter psicopata. Elas provavelmente passaram por muitas existências, isto é, vidas passadas, como guerreiros, levantando-se e lutando por uma grande causa. Elas se sacrificaram muito no nível pessoal, lutaram e venceram as suas batalhas. Elas sabiam que a causa delas estava certa, sabiam que estavam certas e sabiam que eram boas o bastante, razão pela qual eram boas para vencer. A boa causa fazia com que elas se tornassem boas e o inimigo ruim. Então estamos no meio da dualidade, né? O bom e o mal. No final, porém, essas pessoas foram traídas, derrubadas e provavelmente mortas justamente por aqueles em quem mais confiavam. Por quê? Porque a vitória exige um adversário. Se alguém estiver certo, então uma outra pessoa está errada. Essas pessoas ainda são boas para vencer. Eu vou fazer um adendo aqui,
estava essa semana assistindo meu curso de David Wilcock, meu grande mestre, e David falou uma frase que eu falei assim, não posso deixar de repetir essa frase para os meus alunos, né? Como vocês já sabem, eu não gosto de dizer que o que o outro falou fui eu que inventei, né? Senão, inclusive, vocês vão ficar achando aqui que eu tenho o QI do David Wilcock e eu não tenho nem 1% do QI daquele homem. Nem 1% da visão que aquele homem tem, eu não tenho. Sou uma humilde discípula, seguidora e aluna. Então ele falou assim, o bem e o mal existem nessa dimensão para nos ensinar a escolhermos o bem. Olha que bonito isso. Então, o bem e o mal existem para nos ensinar, né, essa dualidade, o bem e o mal, a nós escolhermos o bem. Por isso, sabe, gente, que eu, no ano passado, eu aqui tentando, de certa forma, com uma certa leveza, eu me posicionei diante da questão das eleições, né? E hoje decorridos, estamos aí terminando o mês 7, decorridos 10 meses praticamente, né? 9 meses das eleições, eu tenho mais segurança e mais certeza de que foi a voz do Divino Espírito Santo que me orientou lá nos numerozinhos que eu apertei na urna. Então, algumas pessoas entraram em contato comigo para me perguntar como era isso do bem e do mal dentro de um curso em milagres. E eu dei uma explicação que foi isso que o David Wilcock falou, só que de uma maneira tosca, né? Vocês já sabem que eu sou tosca, o meu canal é tosco, tudo aqui é tosco, né? E aí, semana passada ele fala essa semana ele fala essa frase, quer dizer, eu vi a aula dele que fica gravada. Então é isso. O bem e o mal existem para que nós possamos escolher o bem. E no dia em que a gente não escolhe, a gente escolhe o mal, aí o mal seria o ego, né? Então, o bem é o Espírito Santo e o mal seria o ego, não tem problema, eu posso escolher novamente. Mas talvez, eu tenha que ter uma grande humildade para admitir que eu, na minha ignorância, porque eu achei que eu estava certa, na minha ignorância eu escolhi o mal, né? Talvez. E se isso acontecer, vocês podem ter certeza que eu vou vir aqui me retratar para vocês, tá? Olha que bonito. Dirigir um país requer outro tipo de liderança. Requer equipe de trabalho e cooperação, onde todos são bons e muitas pessoas estão certas, e não apenas o líder. Assim, as pessoas que apresentam a estrutura psicopática nunca atravessaram a fronteira entre o guerreiro e o rei ou a rainha. Isso eu acho lindo que ela fala, né? Então, o guerreiro, onde as pessoas com esse caráter, com essa ferida predominante estão, né? No meu caso, o guerreiro, ele tá muito focado na luta, na guerra. E a gente precisa, todos nós que temos essa defesa da traição, nós precisamos transcender e subir para o rei e para a rainha. O rei e a rainha têm que governar para todos. O rei ou a rainha, falando aqui arquetipicamente, você já alcançou esse arquétipo na sua vida, da rainha no meu caso, do rei no caso dos homens, da rainha no caso de nós mulheres que estamos aqui. Ele vai governar para todos. Ele vai governar para todos. Ele não pode chegar lá no poder e começar uma perseguição. Não pode. Ele é o governante de todos, né? Muito bem. As pessoas que têm um caráter psicopático tentam vencer uma guerra que não existe mais. Tá tudo dentro da cabeça. Em consequência, no fundo, elas não confiam mais em ninguém. Todo mundo, em última análise, é inimigo, até mesmo os seus associados mais íntimos. Elas encaram a vida como um campo de batalha. A família na qual a pessoa portadora do caráter psicopático escolhe para nascer torna-se o próximo campo de batalha. Olha o verbo que ela usou, escolhe. Ah, não, já que eu caí de paraquedas aqui com esse pai e com essa mãe. Caiu não, tesouro. Caiu não, você escolheu.
As pessoas mais íntimas tornam-se os próximos traidores. Elas experimentaram a traição muitas vezes na vida. Foram traídas muito cedo por um ou por ambos os pais. No início da infância, vencer era o mais importante. Alguém, geralmente um dos pais, tinha que estar certo, tinha que vencer. A pessoa que vencia provava ser boa e a que perdia provava era a pessoa má. Em geral, o pai do sexo oposto estava tendo problemas com o cônjuge, ó o que eu falei ontem, e transferia para a criança muitas das necessidades que deveriam ser atendidas pelo cônjuge. Olha o que eu falei ontem. Tudo que eu falei ontem. Claro, né, gente, que eu já li esse livro umas 50 vezes, eu tenho ele há uns 20 anos, tá? Esse pai ou essa mãe usava a sedução para controlar a criança. Lembram que a Alice Bourbeau chama o caráter de controlador? Então ele aprende a controlar com quem? Com papai ou com mamãe ou com ambos. A criança se transformava no homenzinho da mamãe ou na linda garota do papai. E sutilmente lhe diziam o quanto o pai ou a mãe era melhor do que o outro cônjuge, né? Então lembram do que eu falei para vocês? Se eu tenho um problema com o meu marido, eu vou me entender com o meu marido. Ei, querido, vamos sentar aqui, conversar e ter uma DR. Eu não gosto de DR. Não é minha metodologia de trabalho, tá? Muito bem. Se eu não resolvo lá com o cidadão, eu vou tentar, digamos assim, eu vou inconscientemente usar a minha criança para, digamos assim, remendar essa ferida minha, tá? O pai, no caso dos meninos, e a mãe, no caso das meninas, era ruim e a criança era boa. A criança recebia responsabilidades maiores do que caberiam a alguém de sua idade e era estimulada a crescer rápido. Essas crianças deram o coração aos pais do sexo oposto, mas o sexo não estava incluído no quadro. E aí ela vai falar do Édipo. Obviamente, quando a sua sexualidade aparecia na puberdade, era o caos completo. O pai, no caso das filhas, ou a mãe, no caso dos filhos, tinha muitos ciúmes de quaisquer pretendentes. Supunha-se que a criança não deveria ter impulsos sexuais e que só deveria amar o pai, no caso das filhas, ou a mãe, no caso dos filhos. Hoje, as pessoas que apresentam a defesa psicopática têm muito medo da sexualidade e dos sentimentos. Ter essas duas coisas significa atrair o pai, no caso das meninas, ou a mãe, no caso dos meninos. E significa que elas próprias, crianças, são mais. Elas são muito vulneráveis nessa área, né, dos relacionamentos sexoafetivos, porque é onde efetivamente você vai reencenar o seu Édipo na vida adulta. Elas têm medo das pessoas do mesmo sexo que lembram o pai, no caso dos meninos, ou a mãe, no caso das meninas. Por quê? Porque o progenitor do mesmo sexo se torna o inimigo. Eu me posiciono do lado do progenitor do sexo oposto para ir contra, para lutar, guerrear, combater o progenitor do mesmo sexo que eu. E aí esses indivíduos, eles vão ficar, sem se tratar, obviamente, eles vão ficar muito fracos. Porque eles estão fora da energia original deles, que é a energia do progenitor do mesmo sexo. Às vezes, esse quadro é agravado por um progenitor do mesmo sexo que realmente é o O, né? Tipo aquele exemplo que a gente leu aqui do livro do John Bradshaw, que o Jimmy, né? Lembram do Jimmy? Que o Jimmy, o pai foi embora quando ele tinha 7 anos de idade. O pai era alcoólatra, batia na mãe, não levava dinheiro para casa. Então assim fica fácil, né? Fica fácil olhar para essa mãe e falar assim: nossa, o meu pai realmente ele é o inimigo, eu tenho que combatê-lo. Mas isso é uma bomba atômica na vida da criança. Isso é muito destruidor, mas muito, 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 né? Eu tenho uma amiga cujo pai
já falecido, era alcoólatra. E essa minha amiga, ela tem uma única irmã, que é mais velha que ela. E essa minha amiga, ela me contou uma coisa uma vez que eu achei a coisa mais linda do mundo. Ela falou que passava, né, pelas dificuldades de viver num lar com um pai alcoólatra, mas ela falou que a mãe dela nunca abriu a boca para falar mal do pai com as duas filhas. Olha que coisa linda. Olha que sabedoria. Olha quantos problemas foram poupados para essa menina. Olha só que lindo. Quais são os pais e mães que têm essa consciência hoje? A gente não tem, porque a gente não é ensinado dessa forma, né? A gente é ensinado, vou falar mal do seu pai mesmo, vou falar mal da sua mãe mesmo, né? E aí quando separa, então, é a festa, né? E aí o extremo do espectro, o que é? Alienação parental. Eu tenho um amigo, essa história é real, eu tenho um amigo. Eu não tô sabendo muito bem como tá a situação dele nos últimos tempos, tem tempo que a gente não conversa. Mas ele, há anos atrás, ele falou pra mim, Jaque, a minha ex, ela chegava pra minha filha e falava assim, o seu pai não te ama. O seu pai não queria que você nascesse. O seu pai não te ama e ele não vai te amar nunca. Mas mamãe, o papai isso, o papai aquilo, é tudo fingimento. Separados. É tudo fingimento. Seu pai não te ama. Só eu que te amo. Ó. A pessoa tá muito fora de si, né? A pessoa tá muito no ego. É claro que a verdadeira traição é a dos pais que usaram e controlaram essa criança para satisfazer as necessidades. Aqui estamos falando de necessidades emocionais que deveriam ser supridas pelo cônjuge com o qual eles não conseguiram resolver os seus problemas. Por que não conseguiram resolver os seus problemas? Porque são adultos crianças. Porque eu e você somos adultos crianças. Assim, uma vez mais, as pessoas que apresentam a defesa psicopática lutaram por uma boa causa, o bom pai ou a boa mãe. Esse bom, boa, ela bota entre aspas. No caso das meninas e meninos, respectivamente, contra o mau pai ou a má mãe, no caso dos meninos e meninas, respectivamente. E, ao que se presume, ganharam o amor do bom pai ou da boa mãe. Depois, no fim, elas foram traídas por essa pessoa, o pai ou a mãe, o progenitor do sexo oposto, por quem lutaram, porque no final ela ficou com o cônjuge ou arranjou um outro companheiro ou companheira, né? Sim, porque o jogo ali é entre adultos. A criança tá na fantasia de que ela é muito maior do que ela é. Foi o que a gente falou ontem. Falamos sobre isso ontem, tá? Dessa forma, essas pessoas têm muito medo e veem o mundo como um campo de batalha, onde são forçadas a lutar. Elas têm medo da traição dos amigos íntimos e por isso têm medo deles. Elas têm medo da traição dos cônjuges e têm medo deles. Por isso têm medo deles. Elas têm medo de não suportar o pesado fardo que precisam carregar. Lembram que são pessoas ultra responsáveis? Lembram-se disso? E aí ela diz uma coisa, ela tem um outro texto aqui que é muito legal, que é rapidinho e eu vou ler para vocês, que é as necessidades espirituais e humanas das pessoas com uma defesa psicopática. Então, se você se reconhece majoritariamente nessa ferida, esse texto é principalmente para você. Lembre-se, tudo o que foi dito acima é apenas uma máscara. E o que está por trás dessa máscara, a máscara da defesa psicopática, né? Sempre tô certo, sempre tenho que controlar tudo, vou manipular, tenho que tomar conta de tudo, tenho que ter a última palavra, as pessoas têm que me obedecer, as pessoas têm que fazer o que eu quero, as pessoas estão erradas, eu estou certo. Tem muito essa coisa, né, do certo e errado, muito. O grande pavor dele é estar errado, porque se ele está errado, ele é mau, ele não quer ser visto como mau. Ele é um herói, um guerreiro, um idealista, né? O que está por trás dessa máscara é o extremo terror. As pessoas que usam a defesa de caráter psicopático precisam livrar-se do terror e se sentirem seguras.
Elas precisam deixar de controlar os outros para se sentirem seguras. Então, eu só consigo deixar de controlar o outro quando eu me conecto com Deus. Se eu não fizer esse movimento, eu nunca vou conseguir parar de controlar os outros à minha volta, né? Precisam aprender a confiar em si mesmas e nos outros. E acima de tudo, aprender a confiar que serão capazes de lidar com a realidade tal qual ela se apresente. Precisam compreender que a Terra não é um campo de batalha. Em vez disso, a Terra é um lugar de comunhão com os outros, um lugar onde os outros refletem o eu. Elas precisam desistir da luta e deitar fora o fardo. Precisam parar de correr rumo ao futuro, né? A pessoa que tem essa defesa, ela está sempre tentando antecipar o futuro. Ela está sempre ansiosa, que ela tem que controlar, né? Precisam parar de correr rumo ao futuro e entregar-se à expressão de vida divina do universo, que é a vida na Terra, tal como ela agora se apresenta. Precisam se entregar-se à humanidade imperfeita e encontrar segurança nessa humanidade. Precisam se permitir cometer um erro e, mesmo assim, sentirem-se seguras e boas. Ao fazer isso, elas podem reconhecer o caráter divino que existe dentro dos outros, né? Então tá sempre vendo o outro como inimigo, não consegue se conectar com a essência do outro, né? Como a energia delas, ela fala aqui muito do ponto de vista da bioenergética, né? E por isso que eu tenho esse livro há tantos anos, porque eu usei ele quando eu estava fazendo a minha primeira formação em terapia bioenergética, né? Como a energia está muito em cima, né? Essas pessoas, elas têm o tapete puxado de debaixo delas, porque não estão lidando com a realidade. Estão lá no ego inflado, né? Então, basicamente é isso. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui esses textos, inclusive, eu não li para as outras feridas, são maravilhosos. De repente, eu vou ler para as outras feridas. Não agora, mas mais pro final de agosto, né? Quando a gente esgotar mais esse assunto da ferida da traição. Então, o que é importante a gente entender aqui é que isso acontece, essa ferida se configura numa situação de uso. A criança começa a ser usada para suprir as necessidades do progenitor do sexo oposto. E tem uma frase que eu adoro, que eu não sei de quem é, que diz assim, em termos de psicologia, que todo uso é abuso. Então, isso se torna um abuso emocional, né? Nós chegamos à vida adulta portadores desta ferida e das outras em maior ou menor grau, e agora nós vamos ter que cuidar da nossa criança, né? E talvez seja um trabalho interessante para a criança que nós estamos curando agora, soltar e liberar essa raiva do progenitor do sexo oposto, tá? Essa raiva muito provavelmente está bastante bem escondida no inconsciente. Eu vou terminar aqui a teoria e vou responder uma pergunta da Denise Helena. Bom, antes de responder a pergunta da Denise, eu vou ler a mensagem da Thaís Brito, tá? De ontem. Já que eu só posso agradecer pela aula. É uma experiência muito transformadora. Acho que foi transformadora que ela quis escrever aqui. Ver o quanto parece que você aborda exatamente aquilo que eu preciso ouvir no dia. Muito obrigada por tanta cura. Beijos. Quando eu seguia e ouvia Gaspareto todo dia, era exatamente essa sensação que eu tinha. Que o Gaspareto, ele estava sempre tratando do meu problema do dia, né? Aí a Denise Helena escreveu assim: Jaque, eu não sei se isso se encaixa nessa ferida. Quando você mencionou a mania de grandeza da criança, me remeteu também à criança única, né, ao filho único. Mas no caso não seria por a criança achar que é maior que o pai e a mãe, mas por ser o centro da atenção dos dois. Então, não é bem disso que eu estou falando, né? O dilema do filho único,
as questões que envolvem um filho único, um filho que teve atenção demais, entre aspas, esse filho único ele vai poder ter as 5 feridas. Se esse casal estiver bem entre si, ele não vai desenvolver a ferida da traição. Ele vai desenvolver um egocentrismo, um narcisismo? Não sei. Depende do nível de consciência desses pais. Depende de como esses pais vão situar a criança. Quando os pais estão nos adultos, crianças, muito, muito forte, normalmente esses papéis se invertem. E a criança começa a se achar maior do que os pais, tá? Mas não necessariamente com relação à ferida da traição. A gente não pode generalizar. Nós estamos buscando aqui generalizar as experiências que vão dar origem a uma ferida de traição. Isso a gente pode fazer. Mas a gente não pode dizer que um filho único vai ter essa ferida ou não vai ter essa ferida. Não sei. Não tem como saber. Entende, Denise? Me diga se eu respondi a sua pergunta. Outra dúvida, uma pessoa no extremo dessa ferida pode se tornar narcisista? Existe um tipo de psicopata que é o psicopata narcisista. Mas até onde eu sei, e aqui eu não quero me estender muito porque eu posso começar a cometer erros técnicos, o narcisismo, ele pode estar relacionado às outras feridas também, tá? Outra dúvida. A criança com a ferida... O narcisista aqui seria, grosseiramente falando, aquele indivíduo que ele só se preocupa consigo mesmo. Que os outros mal existem no radar dele, né? E se ele vai ter esse matiz da psicopatia, eu diria para você que não necessariamente, tá? Eu conheço pessoas que eu suspeito de terem personalidades com traços bastante narcisistas, cuja ferida da humilhação é maior do que a ferida da traição, tá? São as defesas, né? Como é que a gente vai se defender do que nos acontece, né? O caráter psicopata, inclusive, ele pode ser alguém... Você pode ter o psicopata narcisista, pode sim. Mas você pode ter um psicopata, aqui mais com a definição da bioenergética, que seja alguém que se preocupa muito com os outros. Que ajuda muito. Porque a ajuda dele é a forma dele controlar. O que é o oposto do narcisista, né? O narcisista, ele só quer saber dele, né? E aí eu acho que é mais seguro, né? Porque eu já falei para vocês que eu não sou psicólogo, né? É mais seguro a gente navegar no sentido de observar os traços narcisistas das pessoas. Os traços de narcisismo das pessoas, tá? Não existe na definição do Reich, que é a definição primária dessas 5 estruturas de caráter, não existe um caráter narcisista. Não existe, tá? Esse narcisismo ele vai aparecer como traços que vão colorir aquelas estruturas de personalidade. Para o Reich, você tem 5 estruturas de caráter. Você tem o esquizoide, você tem o oral, você tem o masoquista, você tem o psicopata e você tem o rígido, tá? O oral falaria da ferida da rejeição. O esquizoide nos falaria da ferida da rejeição, o oral nos falaria da ferida do abandono, o masoquista nos falaria da ferida da humilhação, o psicopata nos falaria da ferida de traição e o rígido nos falaria da ferida da injustiça, tá? Mas isso já foram derivações que a Lise Bourbeau trouxe aí, que eu acho muito boas, tanto que se eu não achasse eu não estaria usando o livro como base para a gente trabalhar, mas que ela fez muito também com base na observação dela, no trabalho dela com a bioenergética. Outra dúvida, a criança com a ferida do abandono não seria tão controladora quanto a criança com a ferida da traição?
A criança com a ferida do abandono. Não, a estratégia de controle é mais da traição mesmo, né? Qual seria a grande defesa daquele indivíduo que tem uma ferida de abandono? Eu diria para vocês que seria sugar a energia do outro. Seria sugar. É um indivíduo que vai ter mais uma tendência a se colocar numa posição de vítima, né? Ele vai querer muito que alguém dê para ele o que não foi dado. Ele está muito vibrando na falta, né? Não diria. Eu diria que se você tá numa estratégia de controle, né? É difícil, né? Porque de alguma maneira todas as estratégias de defesa estão tentando controlar, né? Aí eu entendo a sua pergunta, né? De todas as maneiras eu tô tentando controlar. Mas a ferida da traição, ela traz um controle ativo, tá? Você tem o caso do passivo-agressivo. O que o passivo-agressivo faz? Vamos pegar um casal, né? Então, vamos pegar um exemplo de que essa mulher, ela é passivo-agressiva, né? É assim que fala mesmo, tá, gente? Tá correto. Passivo-agressiva. Só flexiona no segundo adjetivo. Então, ela vê o marido dela fazendo uma determinada coisa que ela não gosta, tá? Ela não gosta, mas ela não tem a ferida da traição. Provavelmente, ela é uma mulher aí com uma ferida de humilhação ou com uma ferida de abandono mais forte, tá? E aí, como ela não confronta, ele faz uma determinada coisa que ela não gosta, tá? Então, vamos dizer que ele... vou pegar um exemplo aqui. Vamos dizer que ele tem uma colega de trabalho e ela tem ciúme dessa colega de trabalho. Então, ela começa a toda vez que ele fala que esteve com essa colega de trabalho, almoçou e tal, ela dá uma gelada nele, ela dá um tratamento de silêncio nele. E ele não entende por quê. Mas inconscientemente ela tá, mesmo que ele não tenha consciência, que ele não perceba, ela tá controlando ele. Mas de uma forma passivo-agressiva. O caráter controlador não. O caráter controlador, ele controla mesmo. Ele é muito aberto, ele fala, ó, tu tem que fazer isso que eu tô falando pra você fazer. Entendeu? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Ele é muito direto, ele mete a letra lá, ele fala, olha só, se você continuar almoçando com essa sua colega, o nosso casamento vai estar em risco. Olha só, eu quero que você termine a sua amizade com essa sua colega. Provavelmente, se esse homem casou com essa mulher, é porque essa mulher já usou dessa estratégia mais direta no passado e ele aceitou. Tô dando um exemplo, tá? O cara que controla, ele controla mesmo, ele é aberto, ele é direto, entendeu? Esse outro aqui, que tem uma ferida de abandono ou de humilhação, não sei, o controle é mais subliminar, são pessoas mais subreptícias. O que, inclusive, o caráter controlador abomina, ele gosta que falem com ele direto na cara dele, entendeu? Mas, se a gente for olhar, se nós formos olhar para estratégias de controle, controlar o outro, controlar a situação, conseguir que o outro faça o que eu quero que ele faça, todos nós fazemos isso o tempo todo. As estratégias é que vão ser diferentes. O psicopata, ele vai chegar lá e vai mandar a letra, vai falar, para de fazer isso, ou vai fazer o que eu mandei. Você para, ele é direto, ele chama o funcionário no escritório e fala assim, olha, esse seu trabalho aqui que você fez não tá bom não. Você tem que fazer desse jeito, desse. Ou então você vai perder o seu emprego. Os outros, que já são mais agradadores, que já são mais passivo-agressivos, vão ter outras estratégias, né? Aqui eu tô vendo que alguns de vocês estão tentando se reconhecer, né?
nas feridas. Eu acho que a Eliane escreveu, né? Eu não consegui me identificar se eu sou controladora ou se eu sou vitimista. Provavelmente nós somos ambos, né? Mas a gente tem uma ferida principal, né? E problemas nas articulações, evidentemente, todos nós vamos ter à medida em que envelhecemos, né? Então, eu acho que o mais importante para a gente tentar descobrir qual é a nossa estrutura principal de caráter, porque isso vai ser muito útil, é lembrar de como era a nossa infância, como era a dinâmica com os nossos pais, e olhar para o nosso corpo. Olhe para o seu corpo, né? Bota uma roupa de banho quando você for à praia e vai lá, fica de calcinha, fica de sutiã, fica de cueca na frente do espelho e veja. E no livro da Lise Bourbeau ela dá as identificações primárias, né? E veja, e você vai ver. E veja também qual é o seu maior medo. Qual é o seu maior medo hoje? É ser rejeitado? É ser traído? É ser abandonado? É ser humilhado? É sofrer uma injustiça? Isso vai ajudar muito também, tá bom? Então, acho que, Thaís, Denise, você me diga se eu respondi a sua pergunta. E amanhã eu trago alguns elementos para reforçar essa resposta, tá bom? Então, hoje ficamos com uma aula longa. Vamos terminar por aqui. Deixo vocês, então, meus amores, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã. Lembrando que amanhã nós vamos ter a nossa live dominical.